Qual é o tipo de pensamento mais comum na mente deprimida? É a perda da esperança. Não tem saída, não adianta, não consigo. Ansiedade todo mundo tem, igual temperatura, todo mundo tem, 36,5 centígrados ou Celsius. Mas a ansiedade excessiva nem todo mundo tem. Você está dirigindo o seu carro, acende a luz vermelha do painel. Isso é bom ou isso é ruim? As duas coisas, né? É bom porque avisou, mas é ruim porque, cara, logo hoje tem tanta coisa para fazer, preciso do carro, vou ter que parar para consertar isso e tal. Então, um sintoma que aparece no nosso corpo, seja físico ou seja emocional, seja uma dor no peito, seja uma angústia, esse sintoma é a luz vermelha que acendeu dizendo: ei, pare para consertar o que está produzindo esse defeito. Fé não é sentimento. Graças a Deus que fé não é sentimento, senão você só ia acreditar que Deus escuta a tua oração o dia que você está sentindo alegria. E o dia que você está sentindo tristeza, você acha que Deus não vai escutar a tua oração. Então fé não é sentimento, fé é a certeza das coisas que você espera, que a Bíblia diz, e a prova das coisas que você não vê. Olha Jesus, quantas mudas de roupa ele tinha? Se Jesus vivesse hoje, qual é o carro que ele teria? O que é a pessoa que tem uma crise de pânico? Geralmente as pessoas que têm crise de pânico têm uma ansiedade excessiva e têm pensamentos catastróficos. Ela cultiva pensamentos catastróficos. Vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Porque a dor dói e a gente não quer sentir dor. E uma das coisas que a gente faz para não sentir dor é esquecer a dor e botar por baixo do tapete e toca a vida para frente. Aí 32 anos depois, 47, 59, a conta vem. Porque a emoção que precisa sair, ela vai precisar sair em algum momento. Não compare as pessoas, não compare seus filhos. Teu irmão faz porque você não faz. Ei, alô, não faça isso. Porque esse irmão que consegue fazer o que você gosta e que elogia e outrozinho não consegue, ele talvez não consiga fazer o que outrozinho consegue. Quanto mais uma pessoa tem a dor emocional enterrada no corpo, mais longe ela está da verdade que cura. Uma vez eu estava indo para o hospital que eu trabalhava no Rio de Janeiro, na subida do Corcovado, Hospital Adventista Silvestre, e aí tinha um carro, a gente atravessa um túnel Rebouça da Lagoa para ali, e aí tinha um carro na minha frente escrito assim: o Ministério da Saúde adverte, não dançar faz mal para a saúde. Eu fiquei rindo, porque o Eclesiastes fala, tem hora para você dançar e hora para parar de dançar, mas é a dança santa, né, gente? Não é nada de pagode, essas coisas assim, sensuais. Não incentive suas crianças com danças sensuais e nem com roupas sensuais, por favor. Então, não está errado esperar amor, mas se você não consegue ter o que as pessoas deveriam até te dar, você vai se maltratar por causa disso? Não, porque não valoriza o que tem, em vez de sofrer pelo que não tem. É uma escolha que você tem. Vou ter uma frase bem popular, né? Você quer melhorar da sua depressão e ansiedade? Abra sua Bíblia, você está com a Bíblia aí, Salmo 34, 4. Esse é o jardim do Getsemane. Jesus gostava muito desse jardim. Eu gosto muito, eu sou doido por azeitona. Eu tenho que cuidar porque pressão alta, sabe? Mas eu tenho uma atração por oliveira, não sei explicar porquê. Deve ser uma coisa espiritual. Jesus gostava de ir lá. E Salmo 34, 4 diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Sabe, quando a Bíblia diz alguma coisa que Deus faz, Ele faz. A Bíblia não é uma teoria. A Bíblia é um livro altamente científico, embora não seja um compêndio de ciência. Tudo quanto é ciência tem aqui: arqueologia, engenharia, arquitetura, odontologia, matemática, física quântica. Tem física quântica na Bíblia. No livro de Jó, quando Jó fala o princípio do pó do mundo, ele devia estar se referindo aos quarks que estão no núcleo do átomo. Tem 3 quarks no núcleo do átomo. É a menor partícula que se conhece, né? Achava que era o átomo, agora dentro do átomo tem os quarks. Princípio do pó do mundo, física quântica. Tem história, tem geografia, tem biologia, tem
zoologia, tem, sabe? E Jesus, então, ele inspirou esse salmista, que é Davi, para dizer: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. A gente tem que desmistificar a espiritualidade, no sentido de você colocar a espiritualidade como um quadro frio, mas mergulhar nisso. Tem religiões que fazem isso, colocam uma roupagem de espiritualidade, mas é só uma roupagem, não tem lastro. A Bíblia tem lastro. Então, quando Deus fala, Jesus fala: vem a mim e eu vou te aliviar, ele faz o que ele diz. A dificuldade é a gente crer nisso, relaxar, crer e receber. Salvação é você não atrapalhar Deus, porque ele faz o serviço direitinho. O que é salvação, né? Salvação é você ser gradativamente iluminado pelo céu para entender o sentido profundo da vida, sair do materialismo para a espiritualidade. Quarta-feira retrasada, um programa ao vivo também com a Elaine Yamaguchi. Alguém veio falar? Elaine Yamaguchi estava lá no vídeo de saúde, vai lá no YouTube e está lá. Ela falamos sobre minimalismo, coisa linda. Eu falei com ela: eu quero gravar outro programa com você, mas a gente falar mais da espiritualidade. E ela escreveu um livro, esqueci o nome agora, me deu de presente. Então, o que é minimalismo? Você simplificar as coisas, sair do consumismo. Muitos anos atrás eu li um livro de Fritjof Capra, professor de física quântica da Universidade da Califórnia em Berkeley. Fritjof Capra, o livro chama-se O Ponto de Mutação, não sei se alguém já leu. Ele escreveu vários livros, o tal da física e tal. Nesse livro, Ponto de Mutação, ele fala uma coisa, ele fala assim: a beleza que a gente vê na física quântica, acho que não vamos conseguir ver isso na sociedade. E ele fala sobre o consumo frugal, viver mais no campo, consumo simples, consciência ecológica. Cara, troço maravilhoso assim. É isso que a palavra diz. Olha Jesus, quantas mudas de roupa ele tinha? Se Jesus vivesse hoje, qual é o carro que ele teria? BMW? Os novos chineses que estão por aí elétricos? Ou um Fusquinha? Uma Brasília? Uma bike elétrica? Uma bike de pedal mesmo? Meus netinhos conhecem tudo de bike, Cannondale, tem umas bicicletas sofisticadas aí. Você sabe qual é o carro que eu acho que ele teria se ele vivesse hoje aqui, 2026? Um carro emprestado. Se ele fosse na minha casa: César, você me empresta teu carro para eu dar um estudo bíblico ali, eu visitar alguém que está doente? Pode levar. E não tinha nada. O barquinho que ele usou não era dele. O jumentinho, usando a expressão do Nordeste, o jeguinho dele, não era dele que ele usou. Então, a ciência está vendo essa questão do minimalismo, né? Você simplificar. E a Elaine fala: se abre o teu armário, tem 22 camisetas, só camiseta, fora blusa, vestido. E dessas 22, tem 17 que você comprou há 3 anos atrás, está a etiqueta lá, você nunca usou. E qual é a recomendação? Pega e dá para alguém, para abençoar alguma vida. Enxuga isso, para que você vai acumular? Então Jesus estava ali, eu busquei o Senhor, ele me respondeu. Eu gosto mais de falar dessas coisas do que sobre saúde mental, viu? Eu cansei de falar sobre saúde mental. Eu gosto mais da espiritualidade. Nós vamos falar um pouquinho de saúde mental. A Organização Mundial da Saúde diz que a depressão vai ser a doença número 1 em 2030. Não a que mais mata. Possivelmente as cardiovasculares ainda serão as que mais matam, mas as que mais atingem as pessoas. Anos atrás, a OMS falava que em 2020 seria número 2. E agora fala que 2030 vai ser número 1. O mundo está entristecendo, apesar da falsa alegria que entretenimentos tentam produzir com filmes, seriados, esportes, músicas, shows. Esse dia assisti um vídeo do Dr. Ben Carson. Alguém já ouviu falar em Ben Carson? O maior neurocirurgião pediátrico do mundo, de John Hopkins.
Ele é adventista do sétimo dia. E eu assisti o vídeo dele, anotei, está aqui no papel de rascunho, umas frases que ele colocou. É um vídeo que ele entrevistou um outro neurocirurgião americano, chamado Dr. W. Lee Warren. Muito interessante. Ele falou assim, uma das coisas do Dr. Benjamin Carson. Um dos vilões para uma mente saudável é o excesso de tempo em redes sociais e comparações. Um bom ponto de partida para renovar a sua mente é passar menos tempo em redes sociais e mais tempo com a palavra de Deus e ser grato. Muito interessante, né? Muitos anos atrás eu voltava de uma palestra, escutei um rádio, uma entrevista na CBN. Nonato era o jornalista, entrevistava um professor de neurologia da USP e o programa sobre doença de Alzheimer. E um neurologista da USP falando que para prevenir doença de Alzheimer, 3 coisas ele recomendava, além de outras, evidentemente. Fazer trabalho voluntário de graça, sem conflito de interesse, não guardar ressentimento e cultivar gratidão. Isso abre o teu cérebro. Então o mundo tenta entreter você, para tirar você daquilo que é essencial para a tua vida. O Brasil é o país que tem mais ansiedade no mundo. 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade excessiva. 68% dos brasileiros sentem ansiedade, nervoso e tensão. E da América Latina, o Brasil é o primeiro país com depressão. Por que será, né? Quando estuda psiquiatria social, quais são os fatores sociais que podem contribuir para uma população ficar triste? Olha a mídia. Salmo 55, 22. Lança teu cuidado ou tua ansiedade, tua preocupação sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Então, como é isso? É tão simples, né? Jesus fala assim, basta você ter fé. A cura é pela fé. Mas como é que a gente pode ter fé? Onde você compra fé? Vende na farmácia? Vende no spa médico? Tem comprimido? É injetável? É para inalar? A fé, a Bíblia diz, vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Você vai. Fé não é sentimento. Fé não é sentimento. Graças a Deus que fé não é sentimento. Senão você só ia acreditar que Deus escuta a tua oração o dia que você está sentindo alegria. E o dia que você está sentindo tristeza, você acha que Deus não vai escutar a tua oração. Então fé não é sentimento. Fé é a certeza das coisas que você espera, que a Bíblia diz, e a prova das coisas que você não vê. Fé é racional. Não é fria, é racional. Você pensa. Anos atrás foi um congresso de psiquiatria no Rio de Janeiro e um professor de biologia, psiquiatria molecular, negócio cabeludo, que eu estou no Mobral nisso, nunca estudei essa área, essa linha de pesquisa e estudo. Apesar de ser um professor de psiquiatria molecular, ele falou assim, 2 coisas que ele falou naquela palestra, nunca me esqueço. Ele falou assim, a bola da vez em relação à saúde mental é a cognição. O que é cognição? Pensar. O que é a pessoa que tem uma crise de pânico? Geralmente as pessoas que têm crise de pânico têm uma ansiedade excessiva e têm pensamentos catastróficos. Ela cultiva pensamentos catastróficos. Vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Então pensar é importante. Qual é o tipo de pensamento mais comum na mente deprimida? É a perda da esperança. Não tem saída. Não adianta. Não consigo. Então a cognição é importante. E outra coisa que o doutor Gebara, o nome dele, professor Gebara, ele falou assim, a gente se torna aquilo que causa menos dor. Então isso que eu e você somos hoje como pessoa, é o que você conseguiu fazer e ser para estar na realidade e não surtar, vamos dizer assim. Mas eu detesto desse jeito que eu sou. Tá, mas é o melhor que você conseguiu até agora, com os recursos que você tem, com aquilo que você aprendeu, com aquilo que você está fazendo. E a defesa. Tem defesa funcional e defesa disfuncional.
Defesa funcional é você se proteger daquilo que ainda não sabe lidar muito bem. Você fraturou um osso, vai no ortopedista, lembra de usar um aparelho para você não ficar pisando, quebrou a perna, pode usar uma muleta, uma órtese. E aí ele diz, olha, daqui a um mês, tal, volta lá, faz a revisão, mais um pouquinho. Tá bom, não precisa mais usar a muleta. Agora faz um pouco de fisioterapia para recuperar a musculatura e está tudo certo. Mas você continua usando a muleta. Essa é uma defesa disfuncional. Trazendo para a saúde mental, a gente pode usar defesas emocionais que não precisamos mais, mas que se insiste em usar, então isso trava você. Então peça a Deus para te iluminar, assim, Senhor, o que eu estou fazendo e sendo que eu não preciso mais, porque aquilo foi do passado, e eu continuo querendo viver naquele condicionamento do passado, então me descondiciona. Saúde mental tem muito que ver com a gente desfazer algumas coisas que a gente fez e que a gente aprendeu errado, quem sabe com o pai e com a mãe, e geralmente é com o pai e com a mãe, ou com quem criou. Então, vamos avançar. Em 2022, na pandemia maluca, houve um aumento de 25% de ansiedade excessiva e depressão na população mundial, só no primeiro ano da pandemia. Isolamento social, preocupações com a vida econômica, várias, medo da contaminação, incerteza, castração da liberdade, imposto por alguns governos, por interesses variados. Então, a ansiedade é diferente de depressão. Ansiedade todo mundo tem, igual temperatura, todo mundo tem, 36,5 centígrados ou Celsius. Mas a ansiedade excessiva nem todo mundo tem. Então eu vou falar de ansiedade excessiva aqui. Mas é diferente de depressão. Vamos falar um pouquinho dessas duas coisas. Então, ansiedade é uma aflição, uma inquietude, uma sensação de vazio, uma falta de paz interior, uma preocupação excessiva com ou sem sintomas físicos. Sintomas físicos ligados à ansiedade. Por que tem sintoma físico ligado com ansiedade excessiva? É porque o maior amigo da nossa mente é o nosso corpo. Quando a gente estuda psicossomática, que é essa relação mente-corpo, nada é só do corpo, nada é só da mente. Tem uma professora da Universidade de Adelphi, em Nova York, Diana Focha, no livro dela, ela fala assim, para todo sentimento existe uma expressão visceral. Ou seja, o seu corpo sempre participa em algum órgão daquilo que é o seu, vamos chamar de estresse emocional. Aquilo que está pesado para você lidar num nível consciente, aquilo que você ainda não consegue pensar muito bem naquele tipo de dor, porque a dor dói, e a gente não quer sentir dor, e uma das coisas que a gente faz para não sentir dor é esquecer a dor, e botar por baixo do tapete, e toca a vida para frente. Aí 32 anos depois, 47, 59, a conta vem, porque a emoção que precisa sair, ela vai precisar sair em algum momento, mas se você não deixa, e aquilo é enterrado no físico, a gente chama de doenças psicossomáticas, então é o que você consegue hoje. Quanto mais uma pessoa tem a dor emocional enterrada no corpo, mais longe ela está da verdade que cura. Quanto mais a gente vai tendo consciência da verdade das nossas, vou dizer a frase diferente, quanto mais a gente vai tendo consciência das causas das nossas dores, e a gente consegue lidar conscientemente com isso, que não é fácil para ninguém, a gente está mais perto da cura. O que é psicoterapia? Psicoterapia é a busca da verdade. Psicoterapia é a busca da verdade que está machucando você. Eu sempre gostei mais da psicoterapia de base analítica. Fiz quase uma formação em análise pessoal, supervisão, psicoterapia em análise. Mas tem a TCC também, que ajuda a ver os pensamentos distorcidos, as crenças centrais. Por que Jesus falou assim, conhecereis a verdade o quê? Vos libertará. Então a pergunta, trazendo para o campo psicológico, saindo do campo teológico, é: qual a verdade que eu preciso conhecer da minha história emocional para eu ser liberto dessa dor que eu tenho? Conhecereis a verdade os libertará. Então, para ter a liberdade,
eu preciso de conhecer uma verdade. Por que eu estou com essa tristeza? Por que eu estou com essa angústia? E fiquei agarrado com Rivotril. E não sei mais o que fazer sem ser tomar Rivotril. Então, os sintomas físicos são os sintomas físicos de origem emocional ou com a participação emocional, são uma tentativa do seu corpo dizer para a sua mente: cara, eu vou segurar um pouquinho a onda aqui para você não ficar tão estressado aí. Por favor, me faça isso. Pum, aí você tem uma dor nas costas, vai reumatologista, vai ortopedista, vai neurologista, e faz um monte de exame, isso e aquilo, ultrassom e tal, ressonância. Você não tem nada, vai lá no Beto Carreiro, vai lá viajar não sei para onde e tal. O médico não tem a visão do lado emocional, traz umas soluções tão superficiais, né? E às vezes ganha tanto dinheiro. Então, o nosso corpo é amigo da mente, a nossa mente é amiga do corpo. Nada é só físico, nada é só emocional, nada é só social, nada é só espiritual, é tudo junto. Hoje a ciência chama de dor total. É uma expressão, não sei se tem um slide sobre isso, eu acho que não está nesse PowerPoint. Então, a depressão. Então, falei, ansiedade é o quê? Aflição, inquietude, falta de paz, senta aqui não está bem, vai ali não está bem, liga a TV, ai, que chatura. Uma coisa, alguns pacientes mais simples falavam assim no consultório, que gastura, isso é uma gastura. Alguns pacientes falavam, doutor, tem uma bola que sobe e desce aqui, já fui no otorrino, já fiz endoscopia digestiva, mas não tem nada. Isso pode ser uma manifestação física de angústia. Então a depressão é diferente, a depressão é uma tristeza, uma perda de prazer em tudo, uma falta de energia, sentimento de culpa, de desvalor, ideias suicidas, perda da esperança e outros sintomas. Então ansiedade, aflição, inquietude, nervoso. Se bem que nervoso, não gosto muito de falar isso não, porque nervoso pode ser outra coisa, pode ser uma imaturidade para um outro lado. E depressão é apatia, tristeza, falta de energia. Está para baixo. Tem sintomas físicos também na depressão. Antigamente chamava de depressão mascarada, né, no CID. Fadiga, cansaço, alterações do apetite para mais ou para menos, dor de cabeça e muscular, depende do paciente. Alguns têm mais um sintoma, têm menos sintomas desse ou daquele tipo. Alguns pacientes com depressão dormem demais, outros têm insônia, então varia. Alguns atacam a geladeira, outros perdem o apetite, são vários sintomas. Bom, a queda da imunidade também, olha que interessante. Você sabe aquele casal de velhinhos que viveram 60 anos juntos e estão bem, relativamente bem de saúde, gostam muito um do outro, e aí de repente um pega uma besteirinha pulmonar, uma infecção respiratória e pá, morre. E o outro que estava com a saúde muito boa, 6 meses depois morre também. Tem uma equipe, já há muitos anos, da Universidade de Arizona, Dr. Hildeman, Departamento de Estresse da Universidade de Arizona, ele lançou, tem um trabalho científico que eu tenho no meu arquivo. Sabe qual é o título do trabalho científico, publicado num journal, aí, uma revista científica? É assim, The Hope and Immune System, a esperança e o sistema imunológico. Quando a tristeza profunda pode diminuir a capacidade do sistema imune de funcionar bem. O que é doença autoimune? Vitiligo, lúpus, artrite reumatoide, diabetes tipo 2, esclerose múltipla. O que é doença autoimune? Doença autoimune é o teu corpo não estar reconhecendo ele mesmo. O teu corpo começa a atacar ele mesmo. Por que teu corpo ataca você? Será que você se ataca? Será que você se deprecia? Será que você se desvaloriza? Ou será que você está usando umas substâncias que realmente arrebenta com a imunidade? Ansiedade excessiva se manifesta de várias formas. Você pega o CID, Código Internacional das Doenças, ou que os americanos usam, o DSM-5, o CID-11. Aí você tem um capítulo que chama transtorno de ansiedade. Aí você tem crise de pânico, ansiedade generalizada, fobia simples, fobia social, somatização, o toque estava ali, agora está separado, transtorno obsessivo compulsivo, estresse pós-traumático. Tudo isso tem a ver com uma ansiedade excessiva. Então a pessoa que tem uma ansiedade excessiva,
ela pode manifestar isso pela ansiedade mesmo, a pessoa super ansiosa, ai meu Deus, o que eu faço e tal. Outra manifesta por uma crise de pânico. Outra manifesta por uma fobia, não sobe elevador, não passa em túnel. Outra manifesta pelo toque, transtorno obsessivo compulsivo. Entra no site oficial do Roberto Carlos, ele tem toque. Entra por uma porta, tem que sair pela mesa, ele tem umas manias assim. O ator de Harry Potter tem toque. O jogador de futebol Beckham tem toque. Transtorno obsessivo compulsivo, tudo para ele tem que ser par. 2 pares de bola, 4, não pode ter ímpar. Não gera uma ansiedade, uma angústia. Luciana Vendramini, atriz, toque. Michael Jackson ele tinha possivelmente toque, mas tinha um distúrbio esqueci o nome agora, de imagem. Então, a ansiedade excessiva, ela aparece de formas diferentes nas pessoas diferentes. E aí vai prejudicar o estudo, o trabalho, etc. Outras causas de angústia, bom, eu não coloquei ali, tem um monte de informações, não dá para o tempo também, né, para não estressar, não ficar muito tempo aqui, mas tem uns estudos sobre o tipo de mãe que cuida do filho e que favorece uma ansiedade alta que pode, na vida adulta desse filho, favorecer o surgimento de crise de pânico. Algumas mães nervosas, algumas mães muito... Por que eu falo mãe? Porque passa mais tempo com a criança, mas o pai também pode ser um pai nervoso. Então tem mães que são muito ansiosas, a criança está brincando no parquinho ali, ela bota a mãozinha na areia, já vai lá com álcool gel, vem cá, deixa eu lavar sua mão, deixa eu lavar e tal. Ou a criança dá uma tossezinha, sei lá, porque engasgou com uma balinha ali e tal, ai meu Deus, o que está acontecendo? Será que é câncer? Será que... Então essas mães, ela não consegue acalmar a si mesma para poder lidar com a criança de maneira mais calma. Essas mães favorecem, e os pais que também têm esse perfil de ansiedade excessiva, favorecem uma atitude ansiosa nessa criança. Por isso que a Organização Mundial da Saúde, que tem um monte de conflito de interesse também, mas tem umas coisas sérias que eles dizem, assim, as doenças mentais dos adultos são as doenças crônicas das crianças e dos adolescentes. Essa autora que eu gosto muito, a adventista, Ellen White, inspiradíssima por Deus, tem vários textos que ela fala exatamente isso. Ela fala assim, as primeiras experiências da criança, às vezes ela fala os primeiros 3 anos, às vezes ela fala os primeiros 7 anos, tem mais que ver com o que vai acontecer na vida adulta do que outros fatores. A qualidade do ambiente onde a criança passou os primeiros anos da sua infância é crucial para desenvolver uma postura mais saudável ou menos saudável, junto, não só o ambiente, mas junto também do perfil dessa criança. Tem crianças mais sensíveis do que outras na mesma família. Um evento estressor numa família, por exemplo, o divórcio dos pais, vai atingir uma criança de uma forma e o seu irmãozinho de outra forma. Um vai chorar, se deprimir, voltar a fazer xixi na cama, ter, sei lá, fobia escolar, ansiedade de separação, e o outro fala, poxa, que chato, né? Que droga papai separar da mamãe, mas tem mais resistência. Essa é uma das perguntas que eu tenho para Deus. Senhor, por que algumas crianças nascem com mais resistência do que outras? Mesmo pai, mesma mãe, mesma comida, mesma religião? Não sei. A ciência não consegue explicar muito bem isso, né? Então, por isso que não compare as pessoas, não compare seus filhos. Teu irmão faz, porque você não faz? Ei, alô, não faça isso. Porque esse irmão que consegue fazer o que você gosta e que elogia e outrozinho não consegue, ele talvez não consiga fazer o que outrozinho consegue. Às vezes a criança que é chamada de mais frágil, ela pode ter mais recursos para lidar com angústia do que esse que parece que é mais forte, mais empreendedor. Então, comparações, na pandemia eu fiz um curso na USP, online, sobre saúde mental e espiritualidade, coordenado pelo professor Francisco Lutufo, um conhecido meu, psiquiatra, professor da USP, acho que é da Igreja Batista, muito interessante. E teve um professor, um parente dele, que acho que é também professor lá de filosofia, ele falou assim, a comparação é fatal. Gostei da frase que ele disse. Não compare você com as pessoas.
Rede social é um prato cheio para isso, né? Você abre ali, pô, o cara tem um iate. Não, o outro foi lá para, sei lá, foi para... Não sei que país aí, tem gente adora para alguns países aí que tem prédio alto. Eu falei para ver prédio alto. Lamento, I'm sorry, quer dizer, eu não faço isso comigo mesmo de jeito nenhum. Eu prefiro ir para a natureza, para o Getsemane. Eu prefiro ir para o Getsemane. Então, outras causas de ansiedade: violência social, corrupção política, que prejudica o bom funcionamento da sociedade, egocentrismo dentro do campo espiritual, né? Exploração das pessoas por empresas gananciosas, competição no ambiente de trabalho, vazio dos entretenimentos que eu já falei, né, que tira as pessoas de pensar no sentido da vida, no preparo para o fim que está chegando. Então, todo sintoma ele tem um motivo, todo sintoma tem uma história. O sintoma, você está dirigindo o seu carro, acende a luz vermelha do painel. Isso é bom ou isso é ruim? As duas coisas, né? É bom porque avisou. O fabricante botou luz vermelha ali para te avisar. Mas é ruim porque, cara, logo hoje tem tanta coisa para fazer, preciso do carro, vou ter que parar para consertar isso e tal. Então, um sintoma que aparece no nosso corpo, seja físico ou seja emocional, seja uma dor no peito, seja uma angústia, esse sintoma é a luz vermelha que acendeu dizendo: ei, pare para consertar o que está produzindo esse defeito. Mas às vezes a gente não quer fazer essa parada. A gente quer ir na farmácia, comprar o remedinho, botar na boca, dizer: ah, pronto, está tudo resolvido. Isso é equivalente a você pegar um martelinho, quebrar a luzinha vermelha do painel. Ah, que bom, agora não tem mais luz vermelha me perturbando a cabeça aqui, eu vou tocar para frente a minha viagem e daqui a 2 quilômetros funde o motor, né? Não estou dizendo que nunca você não vai tomar um remedinho, não é isso que eu estou dizendo. Então, o propósito da ansiedade exagerada é você ter um ansioso fóbico. O ansioso fóbico, ele tem preocupações exageradas quanto aos perigos de sobrevivência física. Ai meu Deus, será que vai furar o pneu? Ai meu Deus, será que o motorista vai dormir e vai capotar o ônibus? Ai meu Deus, será que o avião vai cair? Então, o ansioso fóbico, ele tem medo específico de questão física: vou adoecer, vou morrer, vou ser contaminado. Já o ansioso evitativo, tímido, inibido, ele tem medo de situações que ameaçam a segurança do self, do eu. Ai, não vou conseguir falar. Ai, não sei. Nossa, eu não tenho condições de conversar. Não, eu não posso na frente dar um anúncio aqui e tal. Medo em relação à expressão do seu eu. É outro tipo de ansioso. E tem um ansioso generalizado, que tem um medo incontrolável sobre questões do mundo, a incapacidade de relaxar, medo de familiares sofrerem algo. São aquelas famílias onde tem o pai e a mãe com esse tipo de ansiedade, que bota celular na mão, tu quanto é criança, desde pequeno, ou qualquer coisa, você me liga e tal, aí, por favor, tal. A gente ri, mas é triste, né? É difícil lidar com isso. Então, são várias formas da ansiedade aparecer numa pessoa. Esses são 2 tipos de ansiedade, são várias formas de estudar isso. Ansiedade de estado, ansiedade de traço. O que é isso? Ansiedade de estado é quando você tem uma ansiedade normal, dentro do nível normal de ansiedade, né? E aí você vai fazer um concurso público, a ansiedade aumenta. Ou fazer uma prova do Detran, a ansiedade aumenta, uma entrevista para um novo emprego, aumenta, você fica tenso, ansioso, né? Depois que passa aquele evento, a ansiedade volta para o normal. Isso é ansiedade estado, é temporária, é situacional. Já a ansiedade traço, o nome já está dizendo, é uma pessoa que desde criança ela já tinha uma ansiedade excessiva, ela já fica preocupada. Eu tenho 2 netinhos da minha filha. Geralmente terça e quinta eu tiro para... Às vezes eu gravo na rádio antes e vou lá na escola buscá-los. Às vezes levo para almoçar no restaurante do Novo Tempo. Às vezes almoço com a minha filha. E o mais velho assim, vou. Ele melhorou bem, graças a Deus. Fez um pouquinho de terapia, melhorou bem, mas é bem ansioso. Menino super inteligente, criativo assim, igual o pai. Meu genro é muito criativo também. Mas ele, um pouquinho mais, talvez ano passado, ele ainda tinha uma ansiedadezinha que perturbava, e ele falou assim: vô, você chega 10 minutinhos antes, chega, fica tranquilo, vovô chega.
não vou chegar atrasado. Não, mas 10 minutinhos antes, tá bem? Tá bom. E o outro menorzinho, vou, tá, tudo bem, tá zen, né? Quando ia para a escola, um beijo, aquele abraço e tal, assim, meio apertado do mais velhinho, e o mais novinho, vou, tchau, e tá, você sai com ele no shopping, tem que estar de olho, porque ele é tão independente, né? Independente é o menor, né? E o mais velho já é mais dessa ansiedade. Cada um tem vantagens. Qual o temperamento melhor? Qual o temperamento? Se a gente pegar aquele clássico, né? Fleumático, colérico, sanguíneo, melancólico, qual o temperamento melhor? A pergunta não está certa, essa pergunta. A pergunta certa é, qual o temperamento melhor para o quê? É para dirigir uma empresa? Então deve ser o colérico. É para fazer a estratégia da empresa crescer? É o melancólico. Então depende, né? Por isso que não tem nenhum que é melhor que o outro. É melhor para o quê, né? Esses são sintomas da depressão. Você tem que ter ali perda do interesse. Você tem que ter 2 sintomas básicos para diagnosticar a depressão: tristeza que não passa, perda do interesse, desânimo em coisas que você tinha prazer. Uma terceira seria a energia, que fica bem para baixo. Então, repetindo, ansiedade é aflição, inquietude, aperto no peito, enfim. E depressão é tristeza, apatia, falta de vontade de fazer as coisas. Essa é uma imagem de um PET scan, uma tomografia por emissão de pósitos. A imagem da esquerda é um cérebro deprimido, e o cérebro da direita é o sujeito que melhorou da depressão, recuperado da depressão. Olha aqueles pontos, quanto mais pontinhos amarelos e um pouquinho de cor de abóbora ali, o cérebro está mais funcionante. Olha como que na depressão o cérebro fica para baixo. Neuroquimicamente não é fácil. Então não fique dizendo para o teu parente que está deprimido que é frescura, que é para chamar atenção. O cérebro está down, está para baixo. Agora, uma coisa interessante que eu queria falar é o que produz o estado depressivo pode não ser por causa de quem você perdeu, pela morte, por um divórcio, por um rompimento de relacionamento. Às vezes a pessoa fala assim, depois que meu marido me abandonou, eu fiquei deprimida. Depois que meu filho começou a usar drogas, eu fiquei deprimida. Depois que eu fiquei deprimido. Tá, mas a pergunta mais importante, no caso da depressão, não é quem você perdeu. A pergunta mais importante é essa que vem em seguida, que esse cara aqui não quer me ajudar. Aí, importante é o que o deprimido perdeu com a perda. Perdeu o respeito próprio? Perdeu a sensação de apoio na vida? Perdeu alguém e agora vive em solidão? Então, em algum momento, o deprimido precisa chegar nesse ponto da verdade. O que me machuca com a perda que eu tive, eu estou tendo? Em vez de pensar só em quem você... eu não tive um pai legal, não tive uma mãe legal. Tá, isso é um fator contribuinte de sofrimentos mentais. Mas o que você faz com isso? Por isso que aquela pergunta é importante, aquela afirmação, na verdade, né? É mais importante do que os seus pais fizeram com você, é o que você faz com o que eles fizeram. Alguns ficam revoltados e alguns aceitam. Aceitar não é concordar, aceitar é parar de brigar com a vida, com as pessoas, com você, com Deus. Bom, ali, Jesus fazia 3 coisas na vida particular dele, né? Na vida social, ele pregava, ele curava e ele ensinava. E na vida pessoal, ele orava, ele meditava e ele contemplava. A gente tem que meditar. Hoje fala muito em mindfulness, né? Mas eu falei uma vez com um professor, estudei nos Estados Unidos com um professor, que foi professor de Loma Linda, ele tem um doutorado em fisiologia, neurofisiologia pela Universidade de George Washington, Dr. Bernard Baldwin. Estudei com ele, tive umas classes com ele, com a esposa que é médica, a doutora Marjorie, e ele falava assim, olha, não é mindfulness, o melhor é Christfulness, quer dizer, centrado em Jesus Cristo, né? Meditar em Jesus Cristo. E ali Jesus está meditando ali nesse dia, né? Orando, meditando, contemplando.
Isso é muito curativo, queridos. Pare para fazer isso. Aí para você conseguir isso aí, você vai ter que fazer o quê? Desligar a rede social, desligar a TV, desligar a Alexa, desligar a Siri, desligar, sabe? A panela de fogo no feijão, para não ficar preocupado com o feijão e esquecer a meditação. E João, 1 João 2, de 15 a 17, ali fala de 3 lutas que todos nós temos, principalmente nesse pensamento pós-moderno maluco que a gente vive. A filosofia do pensamento pós-moderno que domina o mundo hoje é o que vale é o que você sente. Olha o perigo desse pensamento, né? Se você sente bem, está tudo certo. Ei, alô, isso não é verdade. Nem científica. Então ali em 1 João, Jesus fala assim: não ame o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência é um desejo desenfreado. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então são 3 lutas que nós temos: o sensualismo, o materialismo e o egocentrismo. Jesus está falando disso aqui. Você sofre angústia e não sabe a causa? Em parte pode ser angústia existencial. O que é angústia existencial? Que os filósofos chamam de angústia existencial. É essa perda da relação com Deus, essa necessidade de uma espiritualidade. Não é religiosidade. Tem gente que tem religião, mas não é espiritual. E tem gente que não vai à igreja nenhuma e é uma pessoa espiritual. Aquele centurião, aquele homem que pediu para Jesus curar o servo dele, era pagão aquele cara. Mas ele era espiritual. Então a solução para a angústia existencial é gastar tempo em oração com o Criador do universo. Ajudar alguém necessitado no que você pode socorrer. Você sabe algumas coisas que você pode dizer, coisa simples: faz um pãozinho integral e entrega para o teu vizinho. E dizer: ó, pão integral é bom para a saúde. Pronto, já é uma coisa boa que você fez. Cultivar gratidão, estudar e meditar no texto que Deus deu para a humanidade, que é a Bíblia. Então isso para a angústia existencial. A depressão pode melhorar quando você viver o lamento, chorando. No livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, que foi um cara... Eu admiro Salomão, rei Salomão. Ele teve 3 fases na vida dele. A primeira fase de amor com Deus, a segunda chutou balde e foi para o mundo, e a terceira voltou para Deus. E ele escreveu o livro de Eclesiastes, não é Eclesiástico. Eclesiástico é um livro apócrifo. Eclesiastes, ele fala assim que tem tempo para tudo. Tempo para chorar, tempo para parar de chorar, tempo para jogar pedra, tempo para parar de jogar pedra. Uma vez eu estava indo para o hospital que eu trabalhava no Rio de Janeiro, na subida do Corcovado, Hospital Adventista Silvestre, e aí tinha um carro, a gente atravessa um túnel Rebouça da Lagoa para ali, e aí tinha um carro na minha frente escrito assim: o Ministério da Saúde adverte, não dançar faz mal para a saúde. Eu fiquei rindo, porque o Eclesiastes fala, tem hora para você dançar e hora para parar de dançar, mas é a dança santa, né, gente? Não é nada de pagode, essas coisas assim, sensuais. Não incentive suas crianças com danças sensuais e nem com roupas sensuais, por favor. Se você não quer ter gravidez indesejada. Que o ambulatório de atendimento da USP, do Hospital das Clínicas, que atende adolescentes que voltam uma segunda vez com gravidez indesejada, tendo toda a orientação que a equipe deu. Pintou o desejo. I'm sorry. Então, aceitar os desapontamentos. Diminuir a sua expectativa de receber amor das pessoas. Não está errado desejar amor das pessoas. Mas você vai ficar sofrendo porque alguém não ama você do jeito que você queria? Deus ama você. Não substitui o amor humano. A gente precisa do amor humano. Aquele cientista, né, como é que é o nome dele, que estudou bebês, colocou bebês para serem bem cuidados por enfermeiras, acho que eram bebês de mães que estavam na penitenciária,
E as enfermeiras davam tudo para o bebê, amamentação, fraldinha seca, cobertorzinho quentinho, não tinha mosquito, só não tinha contato afetivo com esses bebês. Chama-se depressão anaclítica de Spitz, René Spitz, o cientista pesquisou isso. Os bebês morreram. Como que pode? A falta do aconchego afetivo. Então, não está errado esperar amor, mas se você não consegue ter o que as pessoas deveriam até te dar, você vai se maltratar por causa disso? Então, parar de se rejeitar porque não é amado ou amada como queria, e por isso você se auto-ataca. Recuperar a esperança olhando para o que tem funcionado na vida e para a promessa de Jesus nos evangelhos. Quantas passagens que ele fala: vinde a mim, eu vou aliviar, voltarei, vos receberei. Várias, se agarra nessas promessas. E olha para o teu passado e vê o que Deus tem segurado até hoje. E lutar contra pensamentos de derrota, de autodepreciação, de desesperança. Quer dizer, no que você pode se agarrar que dá esperança? O que ainda funciona na sua vida? Tem uma casa, tem um trabalho, tem comida, tem uma roupa, tem alguém, parente ou amigo que ainda dá um suporte? Agarre nisso. Isso está funcionando. Ah, mas eu queria... Bom, por que não valoriza o que tem, em vez de sofrer pelo que não tem? É uma escolha que você tem. Então, Salmo 42, 11, eu vou encerrar aí com um resumo. Salmo 42, 11, muito lindo esse salmo. Esse salmo é muito analítico. O salmista diz assim: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença, da presença dele. Quer dizer, ele fez uma autoanálise, né? Por que eu estou tão abatido assim? Faz parte da cura você fazer essa pergunta para você mesmo. É verdade, trabalhei 40 anos de consultório, parei de atender em 2020 para me dedicar de lá para cá, rádio, TV, palestra, escrever. Estou terminando um novo livro, graças a Deus. O título deverá ser Saúde Mental Possível. O que dá para fazer? Esse aqui eu vou terminar em acho que 3, 4 minutos. Essa mulher tinha depressão e ela tinha uma forma de pensar que afundava mais ainda na depressão. Olha o que ela pensava: estarei melhor morta. O que mais? Meu bebê ficará melhor sem uma mãe deprimida. Meus pais não gostam de mim e será melhor eu não estar por aqui. Meu marido não me quer, assim ninguém me quer. Nunca serei capaz de lidar com a minha vida. Ela vivia pensando nisso e usava medicação, boa medicação, dosagem correta, e não melhorava. Geralmente a medicação, quem trata a depressão só com medicação, 3, 4 meses pode funcionar muito bem, mas depois, doutor, estava tão bom, já não está bom, o que eu faço? Aumento a dose, troco de remédio? Porque se a pessoa trata só baseado na medicação e não trabalha com pensamento, o medicamento não segura tudo. E ela entendeu isso. E ela começou a trabalhar com o pensamento dela. Olha como é que ela passou a pensar dali para frente, quando ela entendeu isso. Me recuso a ficar pensando que é melhor morrer. Minha vida está nas mãos de Deus. Meu bebê não ficaria melhor sem minha presença. Eu sou sua mãe e ele precisa de mim. Posso aceitar o jeito de meus pais me amarem. Meu marido tem os problemas dele, não é por isso que eu vou me maltratar. Posso aprender a lidar com a minha vida. Olha como é que mudou radicalmente o pensamento dela. A medicação não faz essa mudança, é você quem tem que fazer. Você quem tem que escolher o que você vai pensar. Às vezes é tão difícil mudar o pensamento, aí vem a psicoterapia para dar uma ajuda. Sim, pode ser TCC, terapia cognitivo comportamental, que ajuda a ver os pensamentos distorcidos, as crenças centrais doentias e começar a trabalhar para mudar isso. Resumindo, existe angústia existencial e psicológica. Para lidar com a angústia existencial, já falei, oração, palavra de Deus, conviver com a natureza, meditar na Bíblia, menos shopping, mais natureza, jardim de Getsemane, vai para lá. Vamos, meu amigo.
lutar contra o pecado. Não vou ler ali Romanos 7. Romanos 7 eu chamo o capítulo psicanalítico da Bíblia. Paulo fala ali: o que eu quero fazer não faço, mas o que eu não quero eu faço, então não sou eu, é o pecado em mim. E ele termina o 7, você, quem vai me livrar dessa agonia? Ele fala de morte. Quem vai me livrar dessa morte? E ele abre o capítulo 8, Romanos 8, ele abre com a prescrição mais famosa, não mais famosa, mais eficaz, que eu como psiquiatra acho. Romanos 8, versículo 1. Agora, nenhuma condenação há, nenhum problema difícil há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, o eu arrogante, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Esse é o remédio, queridos. Esse é o remédio. Número 1. Psicoterapia, psicofármaco, pode ter seu lugar. Então, para lidar com a ansiedade psicológica, o que você faz? Perdoar os outros, perdoar seus pais, perdoar você mesmo, evitar pensamentos trágicos, pessimistas. Eu tenho outra palestra que é como lidar com preocupação. Tem um professor da Universidade do Canadá, esqueci o nome dele, e ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala assim: trabalhe na sua cabeça para você separar qual é a preocupação útil da preocupação inútil. Muito interessante isso. Não dá tempo de falar sobre isso, mas então, cultivar gratidão, já falei, resolver conflitos pendentes do que depender de você, colocar limites, aprenda a colocar limites para as pessoas abusivas. A gente convive com pessoas abusivas por aí, né, em vários locais, na igreja, no trabalho, sei lá, em casa. Ou você pode ser uma pessoa abusiva, para com isso. Para de se depreciar, né, aceitar que os outros de você não são ideais, parar com a obsessão de obter amor dos outros e dar. Começa a dar. Isso vai te curar. Para melhorar a depressão, o que faz? Resumindo, viver o luto, chorar, desabafar. Os cientistas falam, tem 2 grupos de cientistas em relação a luto. O luto é um processo psicológico de você viver uma série de sentimentos, de emoções, de sintomas em função de uma perda. Alguns falam que de 3 meses a 1 ano é normal você ainda ficar meio jururu, meio para baixo, vez ou outra, né? Normal. Alguns falam que pode estender até 2 anos. Vai depender do vínculo da pessoa que foi embora, vai depender da tua estrutura emocional para ser um luto um pouquinho mais prolongado, um pouquinho mais resolvido antes. Mas também existe o luto patológico. O luto patológico é aquele que a pessoa já passou um tempo, já passou 1 ano, já passou 2 anos da perda que aconteceu e a pessoa continua deprimida. Aí já é o luto patológico, aí tem que tratar. Não vai resolver sozinho como o luto resolve. Aceitar desapontamentos, diminuir a expectativa de ter amor ideal, parar de se rejeitar, recuperar a esperança olhando para o que Deus já tem feito, já falei sobre isso na sua vida, e as promessas que estão na Bíblia, lutar contra pensamentos de derrota, de autodepreciação, de desesperança. Tem que lutar contra isso. É difícil sim, não é fácil isso, mas é um caminho de solução. E Deus ajuda nisso, né? Deus prescreveu remédios para ansiedade e depressão, acho que é o último slide. 1 Pedro 5,7. Lance sobre ele, sobre Jesus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. E Lamentações 3, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O que pode dar esperança para você? Pensa nisso, agarra nisso como uma boia. Eu tenho esperança porque tem alguém que me dá apoio ainda na vida. Eu tenho esperança porque agora estou conhecendo a palavra de Deus e estou vendo que é um poder maravilhoso para me ajudar, sem fanatismo. E eu termino com esse texto aqui, 2 textos. A energia criadora que trouxe existência ao mundo, aos mundos, está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder, gera vida. Cada mando é uma promessa, aceito voluntariamente, recebido na alma, no profundo do ser, traz consigo a vida do ser infinito, transforma a natureza, cria de novo a alma à imagem de Deus. E ali outro texto diz, a vida de Cristo que dá vida ao mundo está em sua palavra. Queridos, esse livro aqui é diferente de todos os outros que existem nesse planeta, porque foi inspirado pelo os cientistas criacionistas chamam de o grande designer, né? O Deus criador do universo. Termino com essa imagem.
Essa imagem é aquela mulher que tinha 12 anos, uma hemorragia. Foi no SUS, foi na UPA, foi no Hospital das Clínicas, foi na Albert Einstein, foi no Sírio-Libanês, foi no Hospital de Base de Brasília, foi não sei qual outro hospital tem por aqui famoso, mas a Clínica Mayo, John Hopkins, gastou uma grana, torrou tudo, acabou com o plano de saúde e ninguém curou. E ela ouviu falar de Jesus, e um dia ela foi lá, e estava Jesus no meio de um monte de gente passando para lá e para cá, um monte de gente tocando em Jesus, esbarrava e não tinha cura nenhuma. Pessoas carentes de cura de um monte de coisa, não estavam abertos para a cura. E essa mulher, se eu tocar nele, eu vou ser curada. E ela tocou, e Jesus no meio da multidão falou, né? Alguém me tocou. Aí o discípulo, Senhor, tem tanta gente aqui desbarrando aqui. Eu senti que de mim saiu virtude. A palavra grega no Novo Testamento para virtude, nessa frase de Jesus, é dínamos, que vem de dinamite. Saiu poder de mim. E essa é a história. Jesus quer dar esse poder para curar você. Daquilo que você precisa, que eu não tenho a mínima noção, nem preciso saber. Ele quer saber. Muito obrigado pela atenção. E agora eu vou beber água e vocês podem mandar pergunta. E se eu souber responder, eu respondo. Obrigado. Não tem uma psicóloga aqui para me ajudar? Um médico, um psiquiatra, vem? Rapaz, o que me ajuda aqui. É o seguinte, a gente tem um grande desafio mais aqui. Cabeças pensando é melhor do que uma só, viu, pastor? Mas o pastor está aqui, vai me ajudar. Não, hoje a gente veio aqui foi para sugar bastante. Então é o seguinte, ó. Faz uma primeira pergunta aí para a gente, daqui a pouquinho eu vou pegar de alguém que esteja lá na internet. Uma pergunta que eu vi aqui, não é exatamente sobre o tema, mas encaixa bem, que é sobre dependência emocional. E aí, já adicionando um temperinho a mais na pergunta, o que fazer quando você é dependente emocional? O que fazer quando alguém é dependente emocional de você? E como identificar? Aí é bom, já é outra palestra aqui. Mas, doutor, quero ver agora, hein? Vou tentar ser objetivo para a gente não gastar muito tempo, porque tem várias perguntas ali. Dependência emocional existe enquanto a pessoa não entendeu de que ela tem que ser ela mesma. Ela tem uma individualidade, ela tem uma autonomia dada por Deus. Não é arrogância, não precisa de ninguém, não é isso. A gente precisa das pessoas, nós somos criados por Deus como seres gregários, a gente precisa interagir com as pessoas. Mas a pessoa que é dependente emocional, ela não acredita que ela pode viver sem estar linkada com alguém. Ela ainda não acredita nisso. Ou talvez acredite teoricamente, mas uma coisa é a compreensão intelectual, outra coisa é a capacitação emocional. Então, a pessoa dependente emocionalmente, ela pode começar a sair disso quando ela valorizar ela mesma, quando ela respeitar melhor ela mesma, quando ela pensar assim, cara, eu não sou forte em tudo, mas também não sou fraco em tudo. E essa pessoa de quem eu sou dependente, eu estou vendo com a experiência que ela não consegue ser tudo para mim também, porque eu não consigo ser tudo para ela também. E aí ela vai começando a entender de que ela precisa preservar essa identidade. Porque quando você fica na dependência emocional, você rompe a fronteira do seu eu, você fica exposto a alguém, você fica na mão de alguém. Você fica na expectativa de alguém, ou de uma coisa, né? A gente tem que romper dependência emocional também com coisas. E se essas coisas fossem tiradas da noite para o dia da tua vida, o que sobraria de você? Pensa nisso. Alguém que se agarra muito com os bens materiais. E se isso fosse tirado da noite para o dia? Pegou fogo, sei lá. E não tem seguro. O que sobra? O que sobra é você. Você.
Deus tem uma identidade para você, Deus tem uma meta para você. Hoje de manhã eu falei lá no outro local, o seu chamado que Deus faz pode estar na sua dor. A sua dor pode ser um motivo para você fazer alguma coisa boa para ajudar alguém que talvez tenha uma dor igual à sua ou pior que a sua. Isso alivia a tua dor. Tem até escrevi um artigo, descobri que tem uma palavra hebraica que chama de terapia mitzvah, que é você ajudar alguém. Então, dependência emocional é isso. Como é que se manifesta? A pessoa ela perde a vida dela para ficar grudada com alguém. Isso pode entrar naquilo que a gente chama de codependência afetiva. Codependente afetivamente é a pessoa que vive mais a vida do outro do que a sua. Vive mais querendo salvar todo mundo e acaba arrebentando com a sua própria vida. E o contrário disso não é egoísmo. Egoísmo não é você cuidar bem de você. Egoísmo é você só cuidar de você. Tá? Então, para romper uma dependência, você precisa acreditar que existe um Deus que te dá força para viver, mesmo que essa pessoa de quem você é dependente pisar na bola com você. Bom, antes da Andressa, eu vou trazer uma da internet aqui, doutor. Diz o seguinte, nesse caso eu vou citar o nome que a pessoa colocou de maneira pública aqui, né? Então, meu nome é Eliezer, o problema psicológico, ansiedade. E aí ele diz o seguinte, tem altos e baixos. Sempre ou é reflexo das pressões do dia a dia? Depende do quê? E eu estou entendendo que ele está dizendo o seguinte, doutor, a pessoa, ela é ansiosa, pode acontecer dela ter ansiedade. Nesse caso específico, como ele está falando, a ansiedade, ela pode se intensificar ou não, de acordo com a circunstância. Como é que dá para observar isso? Dá para a gente conseguir enxergar, ou através de consultas, se a pessoa é a própria ansiedade em pessoa, ou se na verdade ela que está vivenciando esses altos e baixos? Aquilo que eu falei, ansiedade de estado, ansiedade de traço. Então, tem pessoas que têm um perfil de ansiedade desde sempre. É uma criança que já nasceu mais ansiosa do que o seu irmãozinho, a sua irmãzinha. É uma questão de genética até. Apesar de que a gente quer botar culpa na genética, um monte de coisa, mas os neurocientistas falam de que, em média, do que a gente é como ser humano, 40% é genético e 60% é aprendido. Então, a gente aprendeu também uma forma mais ansiosa de ser, não é só genética. Porque às vezes a genética joga contra, mas se a pessoa nasce com uma genética que facilita um sofrimento emocional, mas tem um ambiente familiar positivo, a genética fica submissa a esse ambiente positivo, né? Então, se a pessoa percebe que em qualquer coisa tem uma ansiedade excessiva, vai fazer uma palestra, vai visitar alguém, vai fazer uma viagem, vai fazer uma compra, vai no shopping e tal, tem muita ansiedade o tempo todo, aí precisa de uma ajuda temporária para entender de onde vem isso, né? E aquelas que têm uma ansiedade em certas circunstâncias, depois voltam ao normal, não tem que tratar, não tem que usar medicação, nada. É uma coisa que é só não deixar que no momento que a ansiedade aumente, ela extrapole, né? Então aí vai se proteger de alguma forma. Se proteger como assim? Leva um papelzinho na mão para conversar com o gerente, né? Algumas estratégias que a gente pode usar para se proteger, né? Se você é uma pessoa que tem um perfil mais de introversão, e que geralmente é casado com alguém que é extrovertido, né? Isso é uma coisa... Meu primeiro livro sobre casamento, o que é isso? O primeiro capítulo eu defino o casamento. Então, eu botei, casamento é uma relação incompatível. Como assim? Né? Claro que é compatível, pela graça de Deus, mas são pessoas opostas que se casam. Um quer sexo 3 vezes por semana, outro quer uma vez a cada 15 dias. Um quer 3 filhos, não quer filho nenhum. Um gosta de montanha, outro gosta de praia. Um é Flamengo, outro é Botafogo. Um gosta de evangelho, outro detesta evangelho, sabe? Um quer botar o filho numa filosofia maluca, aí o outro está arrepiado por causa disso. Então, aquilo que a princípio era muita união, apaixonada e tal... A pergunta é, depois que passa a paixão, já estou respondendo as perguntas sobre casamento, né? Depois que passa a paixão, aí que pode vir o amor. Porque o amor não é a paixão. Então, por que eu dei essa volta, não sei. Mas então, assim, a ansiedade excessiva. Então, a ansiedade excessiva, ela pode ser temporária ou não.
E quando ela fica só temporária e você consegue administrar, se protegendo, né, colocando limites, dizendo não, ou ajudando também, dizer não sem culpa, né? Porque tem pessoas abusivas, tem pessoas sem desconfiômetro, que fica só querendo usar você, e usar é abusar. Então você aprende a colocar limite, a tua ansiedade abaixa. Ok, Andressa, o que você separou aí de pergunta? Bom, doutor, qual conselho você daria para os cristãos que ainda associam o sofrimento mental com a falta de Deus? Como é que associa? O que falar para pessoas que ainda podem... depressão é porque é falta de fé. Infelizmente ainda tem essa visão distorcida, né? Não sei qual o evangelho, pastor, se é Mateus, Marcos, Lucas ou João, e que tem um versículo que narra os problemas que Jesus curava nas pessoas. Então ali tem categorias. Ele curava os lunáticos, que são talvez os psicóticos, né? Os epiléticos, os possessos, os com problema físico, atrofia, paralisia, cegueira. Então tem categorias. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Então, obrigado. Então você vê que eram entidades, categorias diferentes do que Jesus tinha a sua atuação. Com o paralítico que deixou pelo telhado, aquele mão da mão atrofiada, etc. Né, hidropsia, enfim. Então, na vida do cristão, você vai encontrar cristão que tem alguns momentos de uma tristeza, porque teve uma perda muito difícil e que essa pessoa não está conseguindo administrar essa perda. Isso não é falta de fé. Isso é que não aprendeu ainda a lidar com essa emoção. E tem momentos difíceis, por exemplo, Ezequiel era um homem de Deus, sim ou não? Sim, Ezequiel era um homem de Deus. Ezequiel capítulo 3, versículo 14 ou 15, por ali, Ezequiel naquele dia estava triste, e aí ele fala ali, acho que Ezequiel 3,14, se não me engano, eu estava muito triste, no ardor do meu espírito, na angústia, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Olha que interessante. Então, aquelas pessoas que têm a mentalidade de que se você está sofrendo emocionalmente, que vai estar sem Deus, então você vai olhar essa passagem de Ezequiel e dizer que Ezequiel estava sem Deus. Ele está falando que Deus estava com ele ali, né? O próprio exemplo, top exemplo, Jesus Cristo, quando estava no Getsemane, na reta final, que ele falou: Pai, minha alma está muito angustiada até a morte, ele disse, né? Então ele estava sem Deus porque estava com angústia. Então, cuidado, é verdade, tem algumas pessoas que quando tem sofrimento emocional, abandonam a relação com Deus. E as coisas só pioram, né? Então está faltando Deus nessas pessoas? Sim, porque elas abandonaram a relação com Deus. Mas você pode sofrer emocionalmente e você está fiel na relação com Deus. Ora e está lutando com aquilo ali. E é muito interessante, geralmente os pregadores pregam Filipenses 4,13, né, que diz: tudo posso. É 4,13? né? Tudo posso daquele que... Eu nunca vi um pregador citar o verso seguinte, porque Filipenses 4,13, tudo posso daquele que me fortalece, que é Jesus Cristo. Mas, Paulo diz, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Ou seja, Deus usa pessoas para ajudar pessoas, e as pessoas estão sofrendo e precisam de ajuda, sem ser apenas você. Vem cá, vou orar por você, pronto, orei em nome de Jesus, tchau, se vira. Alô, qual é a ajuda que você vai dar, um acolhimento para essa pessoa suportar a dor? Então, sofrimento emocional não é falta de fé. Sofrimento emocional significa que algumas coisas machucaram você bastante até, e que está difícil lidar com a sua angústia, com a sua tristeza, mesmo você buscando Jesus Cristo todos os dias. E por isso que Jesus, ele é honesto. Tem igreja que diz assim: pare de sofrer, bota a faixa lá na frente. Deve ser para vender alguma coisa, né? Mas
Desculpa por essa minha ironia. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, Salmo 91:15. São 5 estágios ali. Salmo 91:15. Deus fala, Ele me invocará, você me procura. Eu vou ouvir você. Vou estar na angústia com você. Vou te livrar dessa angústia. E vou, aí depende da versão, te honrar, te glorificar. Isso é realismo, né? Jesus fala assim, você vai ter uma angústia, mas eu vou te ajudar a lidar com essa angústia. Porque tem uma guerra aqui na nossa existência, né? Famílias disfuncionais, alcoolismo, dependência química, um monte de coisa, gente complicada, gente que está alterada emocionalmente, mas não quer se tratar, né? Fica sangrando em cima de pessoas que não cortaram ela. Esse é o pior tipo de pessoa, eu acho, né? Aquela pessoa que tem um sofrimento emocional, tem uma alteração de comportamento e nega que tem, e fica perturbando os outros. Então, a Bíblia diz que Jesus fala, no mundo vocês vão ter dificuldades, sim, aflições, mas eu vou segurar a mão de vocês. E alguma dessas aflições, eu vou tirar de vocês. Algumas eu vou te dar força para sair até o fim, porque não dá para tirar por várias razões. Ok, mais uma rodada então nossa aqui. O Pedro já vai preparando a sua aí, Pedro, porque perguntaram o seguinte aqui pela internet. Uma pessoa com transtorno bipolar pode ser curada? A palavra cura é a palavra que nós médicos arrepiamos, né? Os médicos, vamos dizer, que têm mais consciência assim, da dor total, né? Porque às vezes o cara é focado só no fígado, então é um especialista em doença do fígado e não olha mais nada. Apesar de que Hipócrates, o pai da medicina, era um médico grego, e o pensamento grego separa corpo de mente, de alma, né? De espiritualidade. Mas Hipócrates era diferente. Hipócrates foi um médico grego, chamado pai da medicina. Ele disse uma coisa, ele falou assim, mais importante do que saber que doença tem essa pessoa, é tentar entender que pessoa tem essa doença. Cara, faz uma diferença muito grande. Se você olha o todo, o físico, o emocional, o social, o espiritual, o procedimento terapêutico pode ser diferente e melhor se você olhar só a parte. E ganho tanto dinheiro com isso também. Verdade, verdade. Pedrão. Sim, bipolar. Assim. Então, bipolar tem cura, a palavra cura. A palavra cura é perigosa. Cura é um processo, queridos. Bipolar tem cura, bipolar tem controle, tem administração, tem parar com as crises. Atendi pessoas bipolares que pararam com as crises. Com medicação, sim. Fase eufórica, bipolar, não tem conversa, é medicação, né? Essa turma que tem a aripiprazol, risperidona, quetiapina, essa turma aí. Neuroléticos. Então, e a fase depressiva, antidepressivo e psicoterapia. Mas então o indivíduo pode aprender a controlar, aprender a não mais ter o descontrole, porque um problema na fase eufórica do transtorno bipolar, tem bipolar tipo 1, bipolar tipo 2, o tipo 1 é mais complicado que o 2 é o hipomaníaco. Muita gente, não vou falar isso não, que eu posso ser preso. Mas o bipolar tipo 2, o hipomaníaco, o pessoal tem um gás, 2 da madrugada está ligando para marcar churrasco, desconfia, o homem foi para o espaço, compra coisa sem poder, comportamento de risco, com risco de doença sexualmente transmissível, um monte de coisa assim. Mas e que nega, tem doença, nega, né? Essa é uma grande barreira para o familiar e para o médico. Então, quando sai da fase eufórica, esse é o momento de você trabalhar com esse indivíduo para ele aceitar que tem momentos que ele fica na euforia, e euforia é doentio. Para ele poder aceitar que ele perde o controle e que aí precisa realmente de uma medicação para segurar, para não ter o excesso do descontrole. Então, tem cura, tem controle, tem administração, pode aprender a lidar. Tive paciente que precisou usar a medicação mais tempo, tive paciente que pôde parar com a medicação e observar, né? Tinha um paciente que ele
tinha doença bipolar, e quando começava a ter insônia, aquilo era o alarme. Opa, vem crise eufórica aí. Então vamos tratar essa insônia antes de disparar a crise. Então dá para aprender quando é que está querendo chegar a crise, e aí entra com uma intervenção, trata, previne, alivia, para com a medicação, depois volta. Essa questão de... não, tá bom. Ok. Pedrão. Doutor, essa aqui eu vou tentar dar uma contextualizada, mas jogando a pergunta logo de começo. Até que ponto você evitar ambientes sociais e contato social é só um traço de timidez, de introversão, ou é alguma coisa mais problemática? Porque como o senhor estava falando, né, hoje em dia, né, o pessoal fala que se você se sente bem, então faz bem para você. Mas até que ponto você evitar contato com pessoas, evitar sair com amigos, evitar ambientes com pessoas, é algo que porque te faz bem, ou algo que começa a você ter que se preocupar com isso? Boa pergunta. A gente tem que pensar, lembra que eu botei um slide ali, o motivo do sintoma, o propósito do sintoma? Então, tem uma cientista chamada Elaine Aron, que depois eu fui ler. Elaine Aron, ela desenvolveu um novo traço de personalidade chamado HSP em inglês, pessoas altamente sensíveis. E é uma cientista da Califórnia, e foi produzido um filme sobre esse assunto. As pessoas introvertidas que têm HSP, elas têm um processamento cerebral diferente. Ela verificou esses estudos com ressonância magnética. E nesse filme fizeram a legenda em português, e ela soube que eu era o único psiquiatra do Brasil que se interessou por estudar sobre isso, ler o livro dela e o outro um livro chamado O Poder dos Quietos, da Susan Cain. Muito interessante esse livro, O Poder dos Quietos. Então, ela cita Elaine Aron. Então, ela pediu que eu fizesse, a Elaine Aron pediu que eu fizesse uma revisão da legenda em português desse filme que foi lançado. Você vê hsp.com, você encontra lá as informações. E então, tanto a Susan Cain como a Elaine Aron, elas falam da diferença entre introversão, extroversão e timidez. Então, timidez é sofrido. Timidez é uma coisa machucadora. Timidez, a pessoa não gosta de ser tímida, mas a introversão é diferente. Introversão é a pessoa que pensa mais, não tem nenhum problema ficar sozinho. Eu sou com introversão, eu tenho introversão. O meu perfil é esse, né? Eu fico com vocês aqui um monte de hora, mas tem hora que eu preciso ficar sozinho. Por favor, me deixa, né? Que aí eu recarrego as baterias. Já o extrovertido não, ele quer visibilidade, quer estar com todo mundo o tempo todo, né? E eu não consigo isso, I'm sorry, não dá. Mas eu fico mais tranquilo, porque tem um professor da Universidade de Harvard, que a Susan Cain cita, e que ele ia fazer palestra na Europa, e aí ele introvertido, com esse processamento cerebral diferente, e aí ele fazia palestra de manhã, sei lá, na Sorbonne, onde for, em Paris, e aí ele ia fazer palestra à tarde, mas naquele intervalo ali, as pessoas queriam levá-lo para visitar o Museu do Louvre, visitar a Torre. Ele falou, não, eu tenho que visitar alguém ali, então, não sei o quê, dá uma disfarçada assim, para ele poder sair de cena, recarregar as baterias e voltar para a parte da tarde. Já o extrovertido ia topar tudo, o dia inteirinho com as pessoas, né? Então, o introvertido não tem que se tratar. É assim, é um perfil. O extrovertido não tem que se tratar, tem só que dosar, né? Porque também o introvertido tem que dosar para não ficar só na zona de conforto. Já o tímido não. O tímido, ele tem uma insegurança importante. O tímido, ele pode se afastar do convívio social por causa dessa insegurança. E isso não é normal. E isso não é aquilo que eu falei de o que vale é o que eu sinto, né? O que importa é o que eu sinto, o mais importante é o que eu sinto. Porque esse sentimento que o tímido tem, ele não gosta, porque ele sofre com isso. Então aí é tratável. Ele pode aprender algumas habilidades de convívio social. Tá? Andressa, a última pergunta é com você, minha jovem. A pergunta foi assim: como que a gente pode ajudar pessoas que já têm o diagnóstico de depressão e não querem mais fazer terapia,
também não querem estar interagindo, tendo atividades sociais. Como que a gente pode ajudar essas pessoas? Até acrescento, quem sabe sem medicação e tudo. E aí, como é que ajuda alguém que não quer ser ajudado? Eu respondo com outra pergunta, exatamente, pastor. Como ajudar alguém que não quer ajuda? Vai forçar? Se for criança é diferente. Se for criança é diferente, adolescente é diferente. Estou falando de adulto, né? Então, Jesus forçaria uma pessoa? Não, você tem que ir na marra. Não, a gente faz tudo o que é possível. Eu vou com você na consulta. Foi na consulta, olha, eu vou te lembrar tomar o remédio. Eu ligo para você, se mora separado. Você acolhe, você oferece apoio, você dá o apoio real. Mas o mínimo que a pessoa precisa fazer é aceitar ajuda. E quem não quer ajuda, o que você vai fazer? Se tiver com uma depressão grave, depressão pode ser leve, moderada e grave. Se tiver com a depressão, a grave pode ser com sintoma psicótico ou sem sintoma psicótico. Você pode sair da realidade ou não. E na depressão grave tem pessoas que têm, em relação ao suicídio, tem pessoas que têm uma ideação suicida no sentido de pensar em morrer, mas não querer se matar. Esse é um grupo de pacientes. E tem outro grupo, deprimidos graves ou severos, que tem a ideia de se matar e tem a intenção de se matar. Então, essas pessoas, elas têm que ser tiradas do seu ambiente e ir para um ambiente de proteção, internação hospitalar especializada, até que saia da cabeça, seja trabalhada essa ideação de suicídio. Aí sim. Porque ela está no risco, né? A pessoa que tem uma ideia suicida, a depressão grave, ela mexe muito com a neuroquímica cerebral, a gente viu a tomografia ali, né? Então a pessoa precisa ser ajudada. Mas ela tem que ir, né? Ela tem que ir. Se tentou o suicídio e vai tentar de novo e diz que tal, infelizmente algumas vão conseguir se matar qualquer coisa que você faça, infelizmente, é triste, é duro dizer isso, mas tem pessoas que por mais que você faz tudo possível, tomou até ECT, né? Eletroconvulsoterapia, eletrochoque, que não é tortura, eletrochoque pode ter sido usado por tortura um tempo atrás aí, mas eletrochoque é uma das terapias últimas tentativas de ver se a pessoa sai tanto do surto psicótico grave, que um neurolético não resolve, quanto no estado depressivo grave também. Melhor é só de um lado, para não dar alteração de memória, e feito com equipe, com anestesista, tudo isso direitinho numa clínica séria. Mas, então isso, tem depressão grave, ideia suicida, recorrente, já tentou, então, interna, e trabalha a equipe, psiquiatra, psicóloga, ciência social, enfermagem, que trabalha com a parte psiquiátrica, e vão tirar essa pessoa desse buraco, com a terapia, com a medicação e tudo, saiu, está mais tranquila, parou, admite agora, não, eu prefiro viver, então pode ir para casa. Fecha seus olhos e pense no Deus Criador do Universo, e vamos falar com Ele. Pai querido, que bom que a gente pode, em qualquer momento, em qualquer hora, falar com o Senhor e ser ouvidos. Obrigado porque o Senhor está sempre com o seu consultório aberto, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E não só isso, mas a sua mentalidade é nos ajudar, nos restaurar, nos corrigir, nos disciplinar com amor, mas com intenção de nos curar. Jesus disse, o mesmo Pai ama você. E Jesus, em João 17, ele tem umas passagens lindíssimas na oração que ele fez a ti, como Deus o Pai, no papel de homem que ele estava vivendo aqui. Ele falou que para que o amor com que tu me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então Jesus se compromete a estar com você nesse momento.
comigo também, com todos nós aqui. E te agradecemos por isso, Senhor, por essa real bênção que nos pode produzir paz, força para viver, aceitação da dor e ter esperança. Que essas pessoas que preencheram esse formulário, que as pessoas estão visitando aqui, pela primeira ou não vez, que elas sigam no estudo da sua palavra, para que a iluminação do céu amplie na mente dessas pessoas e elas possam compreender não só as doutrinas corretas da verdade, mas a verdade, Jesus Cristo, como Salvador pessoal. Muito obrigado, perdoa os nossos pecados em nome dele. Nós te amamos, em nome de Jesus, amém.